A gente já tem aqui na tela também o doutor Alexandre Naime Barbosa, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Unesp. Doutor, boa tarde. A gente tem uma situação aqui, nesse período do ano, vamos dizer assim, estamos falando de época de verão, carnaval chegando, ou seja, situações que ficaram, de alguma forma interrompidas por 2 anos. O verão não, obviamente, mas assim, as pessoas na praia, as pessoas circulando, isso sim, verão teve, ou como teve. Mas quais os riscos? Porque isso não combina com falta de vacina. Então, se tem alguém que não está vacinado, convivendo com tanta gente assim nas ruas, dá para dizer que as outras pessoas vacinadas protegem esse que não está vacinado ou não? Esse não vacinado está sofrendo riscos, né? Muito boa tarde, Eric. Muito boa tarde a todo mundo que está ligado na Globo News. Na verdade, aqueles que não estão vacinados ou que estão vacinados de forma incompleta, sem a dose de reforço, estão correndo um risco cada vez maior de se infectarem pela Covid-19 e de evoluírem para quadros graves. Nós temos que deixar muito claro que quando nos referimos à efetividade das vacinas Covid, o principal marcador, o principal desfecho, aquilo que a gente mais almeja, é a redução na taxa de hospitalização e óbito. Então, se eu tenho uma pessoa que não fez nenhuma dose da vacina, ou que fez apenas o esquema básico, o esquema inicial com as primeiras 2 doses, essa pessoa tem mais risco de ao contrair a Covid-19, evoluir para um quadro que necessite de hospitalização ou que, infelizmente, signifique a morte da pessoa. Eu trouxe alguns dados em relação à vacinação de adultos, para exemplificar essa questão do carnaval. Nós temos no Brasil 80% da população coberta com 2 doses, esquema básico, mas apenas 67% dessa população com a dose 3 ou a depender da sua população, com a dose 4, com a dose de reforço. O que dá, Eric, 69 milhões de pessoas no Brasil com dose incompleta. São essas pessoas que você se referiu, que podem estar no carnaval, que podem estar na praia ou em qualquer tipo de aglomeração e acabar se infectando pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, e eventualmente evoluir para casos graves ou mesmo óbito. Nós temos que lembrar que ainda há cerca de 67 mortes, a média móvel semanal, 67 mortes por semana por Covid, então esse número ainda é relevante. Porque a gente parou de ter aquele acompanhamento diário das mortes, então esse dado é muito importante, inclusive, 67 mortes. A gente pensa que está tudo sob controle, não é bem o caso, porque, claro, a gente chegou num patamar elevadíssimo no auge da pandemia, terrível, mas se a gente tivesse só uma morte, já seria grave. 67 mortes é um número que ainda requer atenção. Requer atenção, Eric, justamente nesse ponto que você já levantou na primeira pergunta, né? Nós não estamos mais falando de não fazer o carnaval, de não fazer eventos, de lockdown, não é nada disso. Hoje nós estamos numa fase de convivência com o SARS-CoV-2, com o vírus que causa a Covid-19. Ele está circulando, a gente sabe disso, nós temos 20 mil casos dia de Covid-19, é um número em queda, mas são 20 mil casos, com esses 66 óbitos por dia. Então, quanto mais eu faço essa dose de reforço, lembrando, eu vou repetir esse número porque eu acho muito importante, Eric. São 69 milhões, praticamente 70 milhões de brasileiros elegíveis para a dose de reforço e que não a fizeram. Fora o total de pessoas que nem a dose, o esquema básico fez. Então, isso leva a mortes e hospitalizações completamente desnecessárias. Se a gente quer ter uma vida, estamos tendo cada vez mais normal, o mais cuidadoso que a gente pode fazer é ter um esquema vacinal o mais completo possível.